Solicito nosso secretário Altamir Zanetti para que possa proceder à leitura do ato anterior. Dispensa da ata, senhor presidente. Todos os vereadores estão de acordo com a dispensa? Sem ressalvas na ata, declaro a ata aprovada. Projeto 7481 autoriza o município a efetuar repasse de recursos para organizações da sociedade civil, objetivando a realização de eventos do calendário de festas religiosas tradicionais de São João del Rei e da outras providências de autoria do Executivo, em primeiro turno em discussão. Senhor presidente, a leitura do Professor Leonardo. projeto. Projeto de lei número 7481, de 4 de março de 2020. Autoriza o município a efetuar repasse de recursos para organizações da sociedade civil, objetivando a realização de eventos do calendário de festas religiosas tradicionais de São João del Rei e da outras providências. A Câmara Municipal de São João del Rei aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar no exercício de 2019, no exercício de 2020, repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura para organizações da sociedade civil selecionadas por meio do edital de chamamento público número 001/2020, com o objetivo de realização de eventos do calendário de festas religiosas tradicionais de São João del Rei, instituído pelo Decreto 7.621, de 17 de agosto de 2018, alterado pelo Decreto número 7.716, 18 de outubro de 2018, e respectivo anexo. Artigo 2º. Para a realização da despesa decorrente desta lei, fica o Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 300 mil, com a inclusão da seguinte dotação: Fundo Municipal de Cultura, com os vários repasses, patrimônio histórico, artístico e arqueológico, difusão cultural e recursos ordinários. Artigo 3º. O crédito especial autorizado por esta lei poderá ser suplementado nos termos do artigo 17 da Lei Municipal número 5.596, de 30 de setembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de São João del Rei para o exercício financeiro de 2020 até R$ 90 mil. Artigo 4º. O município manterá o repasse financeiro para as organizações da sociedade civil selecionadas no limite de suas possibilidades financeiras, podendo suspendê-lo mediante notificação por escrito. Artigo 5º. Fica o Executivo autorizado a incluir no objeto desta lei, no plano plurianual para o período 2018-2021, instituído pela Lei Municipal 5.377, de 7 de novembro de 2017, na Lei Municipal 5.562, de 7 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências. Artigo 6º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de São João del Rei, 4 de março de 2020. Nivaldo José de Andrade, Prefeito Municipal. Senhor Leonardo. Senhor presidente, boa tarde aos nobres colegas, edis, boa tarde ao público que nos assiste de casa pelo Facebook da Câmara. Vamos falar um pouco desse projeto, qual foi lido agora pelo vereador Zanetti. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes que envolvem ele, da mesma forma que eu gostaria de deixar claro que esse modelo nosso de reunião, sem podermos ter a presença de representantes da Prefeitura, muitas vezes, para explicar os projetos, assim como nós temos nas reuniões ordinárias, ele dificulta bastante para nós algumas informações referentes à melhor discussão do projeto. Por exemplo, nós temos esse projeto agora que representa um repasse de 300 mil, uma abertura de crédito de 300 mil reais para a realização de festas, né, religiosas do calendário do município de São João del Rei. Eu gostaria de chamar a atenção para um erro que tem nesse projeto, no artigo 1º, senhor presidente. Quem tem o projeto em mãos aí,
fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar no exercício de 2019. Então, tem coisa errada nesse projeto em termos de erro formal do texto, né? Um primeiro ponto, que nós não estamos no exercício de 2019, nós estamos no exercício de 2020. Um outro ponto que nos chama a atenção, que nós estamos no meio de uma pandemia, onde a maior parte dos recursos tem sido, né, direcionados à questão da saúde, à questão das festas, né, mesmo que sejam as religiosas, a gente sabe que estão todas suspensas, até pela questão da aglomeração de pessoas hoje em dia, se é algo que está totalmente proibido pelas autoridades, né, tanto políticas quanto sanitárias. E aqui nós temos, né, essa abertura de crédito, R$300 mil para financiar festas religiosas do município. Então nós tínhamos que ter aqui alguém da Secretaria Municipal de Cultura para explicar o que é isso, né? Nós aqui, vereadores, votamos há algum tempo atrás o calendário das festas, todos obviamente se relembram, mas nós estamos com todas as festas suspensas, é proibida a aglomeração. Do que são os R$300 mil? R$300 mil que nós vamos votar aqui para festas religiosas, se elas estão suspensas. Então, realmente, eu entendo que esse projeto tem coisa errada, eu não concordo, né? Acho que deveríamos ter uma explicação aqui sobre isso, acho que esse projeto deveria ser retirado da casa, né? Teríamos que ter uma melhor explicação do Executivo sobre ele. E eu gostaria de chamar a atenção aqui também, senhor presidente e caros colegas vereadores, para uma opinião particular minha. Acho eu que muitas vezes as justificativas dos projetos da Prefeitura, elas, como são, na maioria das vezes, Ctrl+C, Ctrl+V, elas são bem fracas, na minha opinião. Eu queria chamar a atenção aqui para uma parte da justificativa, que diz o seguinte, abra aspas, o escopo do projeto é garantir a plena realização das festividades religiosas de cunho cultural realizadas em nosso município, cujas tradições remontam a mais de 3 séculos. Sua manutenção mostra relevante processo de continuidade histórica valorizada pela conservação das tradições e perenemente representadas durante as cerimônias. Então, nós pegamos aí muitas vezes justificativas de projetos anteriores, copia, cola, nós estamos numa outra realidade, né? Nós vivemos agora num momento onde, né, é caracterizado por uma pandemia, onde todo tipo de festa e eventos estão suspensos. Então, acho que deveria se ter mais cuidado na hora de se escrever as justificativas, porque fica parecendo que, né, achando que ninguém vai ler, né, e quando a gente lê, fica parecendo que nós estamos falando de projetos passados, né, que a gente vai voltar no tempo e que a gente vai esquecer tudo que nós estamos vivendo no momento atual. Então, particularmente, senhoras e senhores, eu, 300 mil direcionados a festas religiosas nesse momento, acho assim que nós nem deveríamos votar esse projeto, que ele deveria ser retirado de pauta. Essa é a minha opinião. Professor, onde que você falou que é 2019? Artigo 1º. Senhor presidente. Artigo 1º, presidente. Leia, por favor. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar no exercício de 2019. É porque no projeto chegou 2 folhas aqui. Uma está 2019 e a outra está 2020. Senhor presidente, No projeto que tem 2, Dudu. só uma informação, é porque no sistema também foi anexado uma correção de erro material e foi feita a correção no sistema. Aqui também no projeto também já está corrigido também. Senhor presidente, questão de ordem. Stefano. Podia verificar quando foi protocolado esse projeto na casa? Hã? 5 de março. 5 de março? 2020. Ah, então foi antes da pandemia, Então é por isso. Então Presidente, o projeto... queria discutir também? Hã? Posso discutir o projeto? Pode. Não, eu só estou perguntando o prazo da... Não, Dudu. eu só queria acrescentar aqui, né, que o vereador Leonardo foi muito bem nas palavras dele. Eu sou apoiador das festas, né, religiosas, e aqui nem é questão de religião, porque o calendário ele consta, né, festas de várias religiões, só que neste momento
eu acho muito complicado, né, a gente votar um projeto desse, e ainda mais sem explicações, né? Como o Stefânio, ele fez uma colocação importante quando esse projeto entrou na casa, que eu acho que é importante verificar isso, né? Porque até um cenário antes dessa pandemia, dessa situação, né, que a gente está vivendo, Então, porque seria necessário uma explicação, né, em relação ao uso desses recursos, até porque no calendário de festas religiosas que nós temos, né, várias dessas festas já passaram, né, e as outras foram canceladas, então acho que também não justifica. Então eu queria também endossar a sugestão aqui de que o projeto seja retirado de pauta, porque eu acho que ele não faz sentido. eu não concordo em retirar o projeto, não. Concordo em votar contra. Quando o projeto entrou na nossa casa, era 5 de março, não tinha pandemia, certo? Hoje já são 19 de maio, certo? Quando essa pandemia vai acabar, você sabe? Não, eu também não. E mesmo quando ela acabar, o município não vai ter condições de ficar repassando dinheiro para a festa, não. O negócio é votar contra, que aí já acaba com a possibilidade. E as festas que pegaram a época da pandemia? Ficaram prejudicadas tanto com a pandemia como a falta do recurso. Então, eu acho que a gente tinha que votar contra. Eu vou votar contra. Se for votar, eu voto contra, porque aí acaba com isso. Entendeu? Porque depois que acabar a pandemia, a gente vai arrumar dinheiro. Poder pagar a festa. Entendeu? Eu entendo assim, se vocês quiserem. Eu voto contra. Senhor presidente. Dudu. Desculpa, Dondon. Boa tarde, presidente, vice-presidente, secretário, amigos vereadores, a quem nos assiste pelo Facebook. Concordo plenamente, Stefânio, com a sua colocação, porque retirar o projeto é besteira. O certo é votar contra. Eu também voto contra o projeto, até porque já foi suspenso todas as festas mesmo, então é mais viável que se vote contra. E se realmente o projeto continuar, eu também votarei contra o projeto. Geraldo. Boa tarde a todos, né? E aqui presentes, os vereadores, o pessoal que assiste pela Facebook. Sabe as palavras do vereador Leonardo, Dudu e também com o vereador Stefânio. Eu acharia que o projeto já tinha antes de vir para cá, já pedido eles para retirar. Porque é um projeto que 300 mil, no momento agora, claro que não tem como. Eu vou votar contra o projeto. Gilberto. Presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria, presidente, de primeiro perguntar ao prefeito se ele vai ter o dinheiro para repassar. Sabe por quê? Porque naquele projeto que nós votou semana passada, eu pedi vista do projeto e perguntei ele, fui lá e falei com ele. Ele falou que todos, ele deixou bem aberto, que todos que ele sempre está passando todo ano, Zanoli, inclusive lá da igreja sua, lá que é do pastor Silvio, ele falou que vai repassar o dinheiro. Não, ele falou comigo. Então, eu gostaria, sim, presidente, pode pedir adiamento do projeto? Então, eu vou pedir adiamento do projeto para perguntar ao prefeito. Gilberto, só uma parte antes de você terminar, Tá, depois do e perguntar a ele se realmente ele vai ter o dinheiro para passar para todas. Sabe por quê? Porque se nós votar para derrubar, então todas que virem depois nós não vamos poder mais votar. Entendeu? E aí nós vamos prejudicar a igreja do pastor Silvio, nós vamos prejudicar as outras. Então por que nós não derrubou semana passada também? Agora vai votar contra só hoje? Não dá uma parte? Não, dou a parte, tudo bem. Gilberto, eu solicitei. Uma coisa é repassar uma coisa é repassar uma coisa para a igreja que faz um trabalho lá de recuperação e outra coisa, nós estamos questionando que está proibida a aglomeração, está proibido o trabalho lá da igreja ou outro que você indicar, que alguém indicar aqui nessa casa, para alguma instituição, é para a instituição. Agora, eu estou falando que é o seguinte, depois, sabe o que vai acontecer? Se a gente votar contra, aí não pode pôr outro projeto aqui, porque se voltar lá para a prefeitura, chega no final do ano, eles mandam um monte de projetinho aqui, fica aí atiçando o vereador a correr com as coisas. E outra coisa, se houve algum erro aqui, o erro começou depois da pandemia de ter retirado, mas eles esqueceram, porque está todo mundo envolvido lá na pandemia. Inclusive, a secretária de governo é presidente do comitê.
E o que acontece, Beto? Eu estou falando só pelo fato de as festas que já passaram e as que virão, não vai ter o dinheiro. Se você botar 300 mil reais aqui, agora, você vai deixar em aberto. Quando chegar lá no final do ano, lá, se tiver dinheiro na prefeitura ou não, aí o pessoal vai querer. E outra coisa, ano eleitoral, só. Acabou também. Não tem muito como repassar muita coisa, não. É só aqueles que já são contínuos mesmo. Então, meu voto é contrário. Por quê? Para encerrar o assunto de festa. É isso, para justificar isso. E não a questão do pastor Silvio, lá da do filho lá. Coração da fraternidade, entendeu? Esses trem aí, eu não estou olhando por esse lado. Eu estou olhando pelo lado das festas. E outra coisa, se tem alguém que teria interesse de votar esse projeto, que seria eu, porque Boabas, Januária, inclusive o Rodrigo, Morro Grande, Rua São João, entendeu? Então, assim, se você for olhar, eu estou fazendo o que é certo, que eu entendo que é certo para mim, certo? Agora, a questão das instituições, pastor, ou professor, instituição, aí cada um pensa de um jeito. Eu só te pedi a parte por causa disso, para explicar que eu não estou, porque se vier coisa para alguma instituição lá, para albergue, alguma coisa, eu voto. Isso eu voto que está ali cuidando das coisas, a pai está ali, entendeu? Isso é uma coisa diferenciada. Agora, a questão de 300 mil reais, e outra coisa, eu estou ouvindo, você vai lá todo dia, você deve ter ouvido isso, lá na prefeitura. Toda hora a prefeitura tem que ficar tirando orçamento de uma ficha para pôr na outra, orçamento de uma ficha para pôr na outra, principalmente agora que a saúde está gastando muito, tem que ficar tirando e remanejando ficha, para poder, porque não vai gastar 300 mil aqui, de repente pode pegar esses 300 mil e investir do lado de lá. Entendeu? Então, assim, é só por isso, só, viu? Não estou aqui, eu não estou nem a fim de discutir esse projeto, porque para mim esse projeto já não existe. E tirar, para mim, é besteira. Nós não temos nem poder para tirar o projeto. Nós não temos poder para tirar esse projeto, não, quem tem poder para só a prefeitura. Agora, vamos votar, gente. O povo não está aí na rua, não está reclamando tanto que o vereador não faz nada. Qual o problema de a gente votar? Quem quiser votar a favor, vota a favor. Quem não quiser, obrigado pela parte. Ô, Gilberto, você não pediu adiamento ainda não? Não. Tá, se você pede depois. Obrigado aí pela parte, vereador Gilberto. Eu direciono a minha pergunta ao presidente da casa. O projeto protocolado aqui dia 5 de março, uma semana depois, veio toda essa questão da calamidade, né? Entramos aí com a paralisação das atividades da Câmara e entramos aí nessa confusão gerada pela pandemia. Então, pode ser que, às vezes, conforme até o próprio vereador Stefani falou, a própria secretaria lá esqueceu de tirar, né, dessa confusão toda, nem lembrou que o projeto estava aqui na casa. Eles ligaram para o senhor pedindo, lembra daquele projeto que estava aí? Coloca para mim em pauta? Não. Ou o senhor viu o projeto lá e falou, vou colocar em pauta? Por favor, essa resposta. O que acontece? Todos os projetos que chegam aqui, eu tenho a responsabilidade de colocar para poder apreciar. Agora, o que eu posso fazer é encaminhar um ofício à secretária, não só esse projeto, mas outros projetos também, para ela poder avaliar o que é pertinente para a prefeitura ou não, o que vocês vão retirar ou não. Mas, enquanto tiver oficialmente protocolado nessa casa, eu tenho que colocar para apreciar. Exatamente, eu acho que isso é importante, eu acho que é até como uma forma de, às vezes o pessoal lá próprio está com a cabeça tão cheia de informações, e hoje em dia é lógico que o foco principal é o combate ao coronavírus, então acho que seria bacana, até da parte do senhor, da Câmara de forma geral, listar todos os projetos que aqui estão protocolados e falar qual que você quer que coloque em pauta. Eu tenho certeza que esse projeto aqui, eles iriam retirar, porque é um projeto totalmente sem sentido no momento atual. Obrigado, vereador Gilberto. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado pela parte, vereador Gilberto. Eu quero aqui fazer coro com aquilo que foi defendido de uma forma muito clara pelo professor Leonardo, que foi acompanhado pelos vereadores que me antecederam, para dizer que realmente, senhor presidente, esse momento é muito conflituoso com esse projeto que hoje está para votação, né? É um projeto que foi foi protocolado aqui antes da pandemia, então nós temos que isentar o governo dessa situação, né? Isso eu tenho certeza que com tantas atividades importantes
que hoje o comitê extraordinário, o governo, tem que tomar, obviamente que um projeto como esse, ou outros que devem estar na Câmara também, não segue também um rito de prioridade, né? Não pode ter prioridade, eu concordo com isso. Mas acho interessante também a gente colocar para votar, para a gente encerrar esse assunto, né? E falo também, viu, vereador Gilberto, que eu comungo aqui daquilo defendido pelo vereador Estefânio, de que o projeto que nós votamos aqui do Sagrado Coração de Jesus, o da Renascer, né, que todos conhecem aí como referência Pastor Silvio, são projetos que não guardam relação com essa questão de festividade religiosa. Aqui era uma situação assistencial e realmente hoje a Renascer, né, e tenho certeza que outros, eu posso falar pela Renascer porque lá eu acompanho de perto, passa uma dificuldade muito grande, porque o número de pessoas que estão na rua, né, sem condições de custear nada, sendo acolhida por essas instituições é muito grande e tem aumentado cada vez mais. E o pior, aumenta-se as despesas, porque aumenta-se automaticamente o número de pessoas que estão fazendo uso do trabalho social e diminui de forma drástica, chegando às vezes na semana 0 de doação, haja vista a grande dificuldade que a população enfrenta. Então, partindo da premissa de que nós temos aqui um projeto que é totalmente incoerente para este momento, senhor presidente, e dizer que, com todo respeito a todas as religiões, todos aqueles que professam a sua religião, eu realmente entendo ser muito coerente nesse momento, essa casa se posicionar pela prioridade, que é o enfrentamento da pandemia, haja vista que não há possibilidade nenhuma de incentivar a aglomeração, né? E acho até que se a gente votar na remota possibilidade dessa casa votar a favor desse projeto, ele não teria condição de ser executado também, né? Tenho certeza absoluta disso. Até porque essa questão da pandemia, ela atingiu principalmente as questões religiosas. Hoje não se tem culto, já não se tem missa, né, que são atividades rotineiras aí das religiões, quem dirá uma festividade religiosa. Então, senhor presidente, eu deixo aqui também registrado meu posicionamento contrário para esse momento, né, desse projeto. Muito obrigado. João Heitor. Alô? Gilberto, deixa só ele falar. Boa tarde a todos. Eu acompanho também todas as falas dos vereadores, aí realmente não é o momento, esse momento de estar passando essa pandemia aí, não é época de aglomeração e nem festa, eu também voto contra esse projeto. Gilberto. Ô, presidente, eu não vou pedir retirada do projeto, mas eu vou abster meu voto. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Votos contrários. Vereador Geraldo, João Heitor, Zanollo, professor Leonardo, Dudu, Dondon, Wellington, Rodrigo, Estefânio e Zanetti. E abstenção do vereador Gilberto. Projeto rejeitado. E tem outros também, tem um do museu, então eu vou encaminhar um ofício. Não sei, não li ainda não. Mas tem outros projetos pertinentes nesse sentido também, que já está protocolado na casa. Faça então, isso, eu vou senhor presidente. encaminhar Acho que- um ofício lá e a secretária vai decidir se ela retira ou não, junto com o prefeito. Rodrigo. Presidente, só queria uma oportunidade aqui, rapidamente, e que o senhor tenha consideração com a fala dos colegas, vereador Estefânio, Carlos Zanola, Gilberto, no que diz respeito às entidades. Nós devemos separar. Né, uma vez que o Zanola muito bem pontuou lá do pastor Silvio, nós podemos, os vereadores votaram aqui da Sagrada Face, enfim, que nós possamos pontuar, porque, por exemplo, nós temos o projeto da APAI, precisamos aprovar. Então, falei isso. Podemos ter projeto do albergue. Então, presidente, é só isso. Eu só quero fazer essa ressalva aí, que a gente saiba pontuar bem e não prejudicar nenhuma instituição. Senhor presidente, gostaria também que o senhor pedisse aí ou o G, né, que é o secretário, ou até mesmo o procurador, que fizesse um memorandozinho para a gente, e falando quais os projetos que tem aí, e fazer um abreviado, valores e para onde são, para a gente mostrar também para a população que nós estamos devolvendo esse projeto tudo, que isso aí também é economia para a prefeitura. Só agora economizou R$300 mil. Entendeu? Então, antes que a prefeitura retire os outros projetos,
Se o senhor puder fazer um memorando para nós, vereadores, semana que vem, se eu mostrar que, olha, estou retirando o projeto do museu, fala isso assim, assim, estou tirando, entendeu? Viu, Rodrigo? Ô, Gilberto? Fazer um memorando, um para cada um, para a gente saber o valor que nós estamos economizando, porque nós acabamos de economizar R$300 mil aqui agora. Ô, Juan, por favor, vamos fazer o ofício. Paulo, para o Rodrigo. Pede o Rolando para consertar lá. Paulo, vamos fazer um ofício para a Secretaria de Governo, para ela olhar esses projetos que estão na casa, o que é pertinente ou não, e vamos fazer um pequeno relatório para encaminhar para os vereadores. Projeto 7484, estou retirando ele de pauta. Projeto 7485, dispõe sobre a transferência de titularidade de permissão outorgada para taxistas pelo município de São João del Rei e altera a lei número 4275, de 30 de dezembro de 2008 e dá outras providências de autoria da executiva em primeiro turno em discussão. Não, professor Leonardo. Faça a leitura dele, até para o público que nos assiste poder... Pelo menos a alteração, né? Da alteração, se ele não for muito grande. Não, alteração não. Porque está falando que altera... Não, ele geralmente altera um parágrafo ou dois. Nesse caso não é alteração, né? É um projeto de lei mesmo. Projeto de Lei 7485, de 5 de março de 2020, dispõe sobre a transferência de titularidade de permissão outorgada para taxistas pelo município de São João del Rei e altera a Lei número 4.275, de 30 de dezembro de 2008, e dá outras providências. A Câmara Municipal de São João del Rei aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os serviços de utilidade pública e de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo Poder Público Municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade do serviço e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. Artigo 2º. O direito à exploração do serviço de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo Poder Público Local. Parágrafo 1º. É permitido a transferência à outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos nos termos do artigo 1829 e seguintes do título 2º do livro 5º da parte especial da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil. Parágrafo 3º. As transferências que tratam do parágrafo 1º e 2º dar-se-á pelo prazo de outorga e são condicionados à prévia anuência do Poder Público Municipal e ao atendimento dos requisitos fixados na outorga. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário, em especial o inciso 7º do artigo 4º da Lei número 4.275, de 30 de dezembro de 2008, o artigo 8º da Lei número 4.275, de 30 de dezembro de 2008, e a Lei número 5.114, de 22 de dezembro de 2014. Prefeitura Municipal de São João del Rei, 5 de março de 2020, Nivaldo Zé de Andrade, Prefeito Municipal. Continua a discussão? Professor Presidente, na verdade eu não vou discutir o projeto, eu só, mais uma vez, assim como eu falei em relação ao projeto anterior, nós estamos tendo algumas restrições aqui nas nossas reuniões, inclusive com relação a poder convidar pessoas da Prefeitura, servidores, para vir discutir e explicar sobre o projeto. Esse projeto, sem dúvida nenhuma, não é importante aqui a participação do diretor de trânsito falando sobre o projeto, mas a gente, assim que retornarmos com as reuniões, podendo fazer esses convites, a gente pode estar convidando aqui, até para ele poder falar um pouquinho mais sobre essa atualização aí na lei que rege a permissão com relação à questão do táxi no nosso município. Continua a discussão? Zanotto. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto 7485, senhor presidente. Esse projeto, na verdade, ele não inova, porque ele regulamenta uma lei federal do ano de 2013, que trata sobre a transferência de titularidade, no caso de um ponto de táxi, para ficar fácil para todo mundo entender,
quando o taxista, né, quando o titular ele falece, ou seja, dá a condição de transferir para a família, para os herdeiros, para que então aquela família que de repente foi beneficiada, ela foi cuidada através da renda do táxi, ela possa continuar ainda tendo, utilizando esse ponto para poder sustentar a família. Então, é muito um projeto interessante, mas é um projeto que, na verdade, não inova. Ele regulamenta uma legislação federal de 2013. Então, de 2013 até hoje, nós tivemos grandes dificuldades com situações dessa natureza. Nós tivemos alguns taxistas que faleceram e, por tal razão, tiveram grande dificuldade da família receber, muito embora houvesse a previsão da legislação federal. Então, o município hoje envia para essa casa um projeto que acaba com essa confusão e que automaticamente concede aos herdeiros de titulares da utilização do ponto de táxi para poder dar continuidade à atividade comercial. Hoje a pessoa em São João do Rei que tem um táxi, ela perde familiar, a família também perde o táxi? Não entendi. Hoje, a família que tem um táxi em São João do Rei, se o titular vier a morrer, a família perde o ponto de táxi? Não está perdendo aqui em São João del Rei, mas depende de um processo longo na Procuradoria do município. Eu, por exemplo, na condição de advogado, estou fazendo um inventário onde um taxista faleceu, e só para poder deixar isso, um parecer da prefeitura aqui, foram 8 meses de discussão. Porque acho que nem transferindo de uma pessoa para outra não estão, né? Transferindo também. Eu não estou conseguindo entender. Acho que também nem transferindo também o ponto para outra pessoa também. Não pode pelo seguinte, isso é uma concorrência pública, né? Então quem ganhou tem que ficar com ponto. Ele vence, né, a possibilidade de explorar aquele serviço público. Isso, transferir não. Ele não pode, por exemplo, vender, né? Mas ele pode, por exemplo, colocar alguém para dirigir para ele. Ele não necessariamente tem que ser o motorista, né? E a família, então, tem grande dificuldade. Então, eu estou aqui compartilhando uma dificuldade de, como advogado, fazendo inventário que se tem aqui em São João del Rei, né? E agora, diante dessa legislação, acaba com essa celeuma. Então, aquele processo longo aqui dentro, para poder ter parecer, né, de vários departamentos, inclusive da Procuradoria, não é mais necessário com a aprovação desse projeto. Então, só isso, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Dondon. Realmente, o vereador Zanora, esse projeto ele vem para realmente beneficiar quem é filho, neto, porque a gente conhece, o Stefano conhece, muitos taxistas, né, Stefano? Que hoje vive da renda, e a renda que eles têm é do táxi. E uma renda familiar. Eu conheço o Geraldão, que foi assessor do Rodrigo, a família dele, né, o Rodrigo? Hoje vive do táxi, depende do táxi, né? Então, assim, realmente é muito viável, e o meu voto vai ser favorável a esse projeto. Senhor presidente, eu acompanhando as palavras do Dondon, também, nós temos muito relacionamento com taxistas, inclusive, tem um assessor que é taxista, né? Entendeu? Então, a gente sabe de perto. Meu pai, além de ter sido militar, ele era taxista também. Então, assim, isso é minha família, quase minha família toquei, não é militar, é taxista. Então, sempre teve essa dificuldade. Isso que você falou, Zanora, foi bom para esclarecer para o pessoal em casa o que realmente a gente está regulamentando nessa casa. Igual você falou, não é nada novo, mas que está regulamentando. Então, ficou bem explicativo. Acho que Deus ilumine todas as famílias, que ninguém morra, mas se alguém perder um ente querido taxista, entendeu? Porque me lembrou essa lei, que eu fui um dos autores dessa lei, que foi votada em 2014. E eu trabalhei em cima dessa lei juntamente com a Lívia. Então, a gente já tem a lei votada em 2014. Entendeu? A gente já tem desde 2014, ela está aqui a lei. Tem que só fazer uma coisa, gente. A gente comparar todos os artigos dessa lei aqui
com essa que está aí. Parece que está mudando alguma coisa nessa daqui. Eu vou Qual que é a lei que está... Peraí, um minutinho só. Deixa eu suspender a reunião 5 minutos para a gente olhar esse detalhe. Melhor. Ô, Zanotto. Augusto. Projeto 7486. Autoriza a assinatura de termo de colaboração entre o município de São João del Rei e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI. E da outra providência de autoria da executiva em primeiro turno em discussão. Professor Leonardo. Senhor presidente, apenas ressaltando que esse projeto ele repassa R$50 mil para a APAI. É um projeto que, pelo visto, eu conversei lá com a direção da APAI, faz parte de uma emenda parlamentar do deputado federal Aécio Neves, de 150 mil, 100 mil já tinha sido depositado para a APAI, e esse agora mais 50 mil para custeio. Eu queria destacar a importância desse valor nesse momento. Afinal de contas, indo para custeio, eles vão poder gastar, até mesmo com pagamento pessoal e poder aliviar um pouco o caixa da APAI nesse momento onde as doações caíram muito. Então, apenas aqui fazendo das palavras da direção da APAI, realmente esse valor de R$50 mil vai chegar para eles num momento muito importante em termos de receita lá da associação. Continua a discussão. Dudu. Senhor presidente, queria também destacar a importância de projetos como este neste momento, que a gente sabe que eu tenho conversado também com as associações que realizam um trabalho social e há essa grande preocupação, porque muitas delas vivem só de doações da população que somam aí, com essa questão do custeio e tudo mais, e essas doações têm caído. Então, é essencial também o apoio do poder público nessas associações que desempenham um trabalho tão importante aí para o município. Então, meu voto é favorável. Continua a discussão. Presidente. Stefani. Tá vendo? Eu acabei de falar sobre a questão de projeto que for para... Ainda citei a PAI, Albergue, Pastor Silvio, como é que chama lá o... Fraternidade. Essa não tem como não votar. É diferente. O Albergue está lá. Entendeu? Então, esse tipo de projeto pode vir quantos for, que eu voto todos e nem discuto. Stefani, como o pessoal mais simples diz, uma coisa, outra coisa, outra coisa. No discussão? Não havia mais quem queira discutir, coloco votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade. Projeto de resolução 2478. Altera a resolução 2477/2020, que institui o sistema de deliberação remota, SDR, e dá outras providências, de autoria do vereador Cabo Zanola, em primeiro turno, em discussão. Professor Leonardo. Senhor presidente, nós discutimos sobre esse projeto na reunião da semana passada, terça-feira. O vereador Stefani pediu adiamento e hoje o projeto está de volta para a gente votar em primeiro turno. Eu só queria deixar aqui algumas sugestões, senhor presidente, até mesmo para o senhor. Afinal de contas, esse projeto ele altera a resolução que institui no âmbito da Câmara o sistema de deliberação remota nesse período de pandemia que nós vivemos. Só alguns detalhes que eu gostaria que a gente deixasse claro aqui, eu acho que seria importante, até para que não gere dúvida quando a gente precisar acionar aqui alguma parte dessa emenda. Bom, em relação ao artigo 2 aqui, as reuniões realizadas por meio do sistema de deliberação remota serão consideradas deliberativas ordinárias ou extraordinárias da Câmara Municipal, conforme deliberação do senhor presidente. Eu não sei se o senhor já planejou como é que vai ser isso. As reuniões de terça-feira o senhor vai considerar ordinárias, igual sempre foram, e as demais extraordinárias. O senhor já pensou algo relacionado a isso? Eu só estou tentando a gente tentar trazer ainda mais clareza a esse nosso projeto de resolução,
para que não gere dúvidas, né, em momentos posteriores. Então, isso vai cair no colo do senhor. Então, é uma forma da gente aqui já levantar a situação, até para que a gente tente aqui, em conjunto, entre os demais vereadores, já chegar a algum consenso. Né? Então, o artigo 4º diz isso. Né? Serão consideradas ordinárias ou extraordinárias, de acordo com o que o senhor determinar. O senhor tinha determinado, dentro daquele projeto de resolução, que todas as reuniões, nesse momento de pandemia, seriam extraordinárias, não é isso? E aqui, eu até concordo, né, bastante aqui com essa parte da emenda do vereador Zanola, ordinárias ou extraordinárias. Então, a minha sugestão é que essas fixas nossas sempre foram de terça-feira, que sejam as ordinárias. É essa a intenção. Né? Sim. E as extraordinárias nos demais dias, assim como foi e sempre, né, normalmente. Então, acho que a gente poderia deixar isso aqui claro e até mesmo deixar em ata, né, da reunião, para que chegue num consenso entre todos os vereadores. Não é isso? E um outro ponto que eu também levantei na última reunião e o vereador Zanola explanou sobre, aquela questão da possibilidade de votarmos em 2 turnos um projeto no mesmo dia. Não é isso? O senhor também ali era um ponto onde nós ainda não temos uma clareza de como que vai ser definido, qual tipo de projeto vai ter prioridade ou não. Eu deixo aqui a sugestão, senhor presidente, aos colegas vereadores, que nós acatemos sim a emenda, mas que nós deixemos claro que seja, né, algo acordado com todos os vereadores de forma pré-determinada, que o projeto tal, devido à importância dele, podemos votar em 2 turnos no mesmo dia, tendo unanimidade entre os vereadores, que isso seja realmente utilizado aí, esse artigo. Eu acho que é importante nós clarearmos esses detalhes dessa resolução antes, até para que a gente não tenha dúvidas posteriormente, né, onde eu, por exemplo, posso achar, né, mas como que o senhor presidente determinou que é ordinário ou não, no caso da reunião ser ordinário ou não, e como que a gente vai determinar se um projeto ele tem o grau de relevância para 2 turnos no mesmo dia ou não. Então, acho que seria interessante a gente apenas deixar isso aqui claro, né, para que a gente possa ter uma unidade na fala e para que fique, né, aí todos os vereadores de acordo com a decisão, que é claro que o senhor vai tomar como presidente, mas que isso fique buscando apenas contribuir aí com esse projeto, com essa emenda, e que todos os vereadores possam ter essa participação. Tá. De acordo com... Eu tenho uma preocupação muito grande com a segurança dos vereadores, também dos servidores dessa casa. Então, através da portaria que foi determinada algumas semanas atrás, nós determinamos aqui que a reunião seria extraordinária, até pelo fato do rito da ordinária é normal. Você vai ter tribuna livre, você vai receber pessoas aqui dentro da Câmara. Então, a gente tem que manter essa segurança nossa aqui dentro dentro da Câmara Municipal. Então, portanto, as reuniões estão sendo extraordinárias devido, você vai retirar a tribuna livre, a participação de pessoas aqui, mais pessoas aglomerando aqui dentro da Câmara. Então, esse é o fato principal pelas reuniões serem extraordinárias. E, no meu entendimento, até que me prove ao contrário, ou me venha outra recomendação, principalmente da Justiça, outro posicionamento para ser ordinária, se chegar nesse fato, nós voltaremos às reuniões ordinárias. Mas, por enquanto, nós vamos continuar no extraordinário. Claro. Então, só para que fique claro, por mais que no artigo 4º esteja deliberativas ordinárias ou extraordinárias, o senhor vai utilizar sempre a extraordinária. É interessante deixar os dois, porque dependendo do momento, se a pandemia diminuir, a gente tem a opção de escolher. Bom, quero fazer uma colaboração aqui, então. Esse projeto já foi defendido na reunião anterior, mas é só para poder esclarecer. Obrigado pela oportunidade, vereador Leonardo. Bom, vamos lá. A primeira questão que se discute aqui é a questão de reuniões deliberativas ordinárias ou extraordinárias. Pois bem, com essa resolução que está em vigor hoje, nós só temos reuniões extraordinárias, ok? Que foi, inclusive, a resolução que nós fizemos a votação. O modelo da reunião extraordinária é aquela que mais se adequa ao momento dessa pandemia, até porque nós estávamos, então, vinculados à votação de projetos
exclusivamente emergenciais, não é isso mesmo? Pelas questões extraordinárias. A gente vê que realmente está havendo um novo formato, a gente já conseguiu voltar para reunião presencial, sem público, né, limitado o número de pessoas e tudo mais, ok. Mas a gente também precisa manter a nossa rotina, a rotina já esperada pela população das terças-feiras. Então, o que é que nós poderíamos fazer, e isso foi levado em consideração toda a nossa equipe na hora de elaborar esse projeto, o que é que nós poderíamos fazer para, ao mesmo tempo, tratar a questão da segurança e também fazer com que nós tenhamos que vir aqui para poder realizar a reunião ordinária. A gente trouxe para cá uma modalidade de reunião extraordinária, ou seja, garantindo a segurança dos usuários, sem ter que ter a tribuna livre, a participação popular. E no modelo, a gente trouxe o modelo de extraordinária no formato de reunião ordinária. Isso significa dizer o quê? Que toda terça-feira nós podemos ter a nossa reunião normal, a proposta é essa, toda reunião normal, não ficaríamos vinculados exclusivamente aos projetos em caráter emergencial. Por exemplo, nós votamos projetos que não são considerados emergenciais, já votamos aqui até nome de rua, né, de via pública. Esse não é, nunca, e nem poderá ser considerado um projeto de caráter emergencial. Mas a gente traz aqui a possibilidade, sendo também das ordinárias, né, nas terças-feiras, nós não precisamos ficar vinculados à convocação de 24 horas e podemos também criar aqui, através do parágrafo 1º, a possibilidade de votarmos em primeiro e segundo turno determinados projetos. E qual que é a segurança jurídica que nós temos aqui? E é muito interessante que a gente leve também aqui a intenção clara do legislador. Bom, vamos lá. A questão da ordinária e extraordinária, creio que nós já superamos essa questão. Nós passaríamos a ter, né, a nossa reunião ordinária no formato de extraordinária, e é importante deixar claro que essa modificação só vale para o período de pandemia, enquanto tiver em vigor o decreto municipal de calamidade pública. Após esse momento, nós voltamos com o nosso regimento e não há validade nenhuma, nada que nós votarmos aqui, ok? Bom, vamos lá. A questão do primeiro e segundo turno, se a gente for fazer uma análise aqui, para tirar a dúvida que o vereador Leonardo levantou, na mesma pauta ou não, olha só, fica autorizada a realização de 2 reuniões diárias por meio do SDR, com a mesma pauta ou não. Isso significa que isso não recai no presidente, isso não recai. Isso fica mais vinculado ao plenário do que ao presidente. Por quê? Porque não adianta ele querer, por exemplo, se isso não acontece, o Igor é um cara extremamente democrático, conversa aqui, nós não temos problema, mas vamos imaginar que fosse. Ele não conseguiria votar porque nós não teríamos quórum para poder fazer a votação de segundo turno. E nós teríamos a possibilidade, nesse momento, de constituir uma ferramenta importante, que amanhã pode chegar aqui do Poder Executivo, um projeto de extrema urgência, e a gente votar primeiro e segundo turno. Isso aqui que nós estamos prevendo aqui não é a rotina, isso aqui é uma excepcionalidade, que nós podemos fazer uso disso para poder socorrer a população e o Poder Executivo no momento que possa precisar. Então isso aqui não vai ser a nossa rotina, não há possibilidade também de se fazer, por exemplo, o segundo turno de um projeto, sendo que ele vai ser considerado extraordinário, e vinculando a reunião extraordinária, nós temos aqui a convocação de 24 horas antes. Então não há possibilidade nenhuma de pegar, por exemplo, um vereador de surpresa. Por mais desatento que seja, ele vai saber que vai ter a reunião. E caso aconteça do presidente insistir num projeto que o plenário não concorde, sendo a reunião extraordinária, qual o problema de não acontecer a reunião? Então eu creio que aqui não tira nenhum direito, aqui não muda absolutamente nada. Aqui agrega possibilidades de poder ser útil. Porque essa Casa Legislativa ela não pode se furtar da grande responsabilidade nesse momento também. Nós temos que dar a nossa contrapartida, mas nós temos que ter ferramenta para isso. Senão nós ficaremos amarrados aqui a questões legislativas, legislação em vigor, que não condiz com a realidade. Então, senhor presidente, a respeito desses 2 pontos, o que eu tenho a dizer é isso, né? É importante ressaltar também que, além desses aqui, nós temos um ponto extremamente importante, que já foi comprovado por essa casa, que o programa que nós utilizamos é um programa que não deu certo. É um programa muito falho. É impossível ouvir, é impossível acompanhar. O vereador Gilberto teve problemas
né? Eu tive problema, o vereador Stefano também teve problema, e nós temos que trocar o programa. Entretanto, sem essa emenda, nesse momento, não é possível, porque o nome do programa está na resolução anterior. E a forma que nós temos de solucionar esse problema para esse momento é aprovando aqui, dando possibilidade, né, a qualquer tipo de programa que funcione. Então, diante da aprovação desse projeto, além da gente resolver essas questões afetas ao processo legislativo e à celeridade processual, nós agregamos aí a possibilidade de 2 reuniões no mesmo dia e também substituímos esse programa que não deu certo e que tem inviabilizado o trabalho do Poder Legislativo. Senhor presidente, eu agradeço, vereador Leonardo, obrigado. Se caso tiver debate de mais algum artigo, eu gostaria de poder participar também da discussão. Professor Leonardo. Senhor presidente, só em relação àquela questão da diferença entre a ordinária e a extraordinária, da ordinária continuar se mantendo nas terças-feiras, acredito eu que esse formato que nós tivemos aí, pelo menos na reunião passada e também na anterior, que nós estamos tendo aqui na casa, eu acho que a única diferença da reunião que nós estamos tendo para a ordinária é a leitura das indicações no início da reunião pelo vereador Zanetti, que não inclui mais pessoas aqui, e caso tenha algum convidado que nós convidemos aí, seja da sociedade civil ou da prefeitura, servidor da prefeitura, para esclarecer um projeto. Então, só em relação àquela questão do aumento da aglomeração, acredito que esse impacto seria muito pequeno aqui dentro. Porque a leitura das indicações não inclui mais pessoas aqui dentro, e se vier 1 ou 2 pessoas aí, que é o que os vereadores normalmente convidam para vir explanar sobre um projeto ou sobre um problema da prefeitura, iria aumentar muito pouco, né, em termos de pessoa aqui dentro, sempre lembrando que o público em si ficaria fechado, né, ainda não pode participar conosco. Então, assim, é apenas mais uma sugestão para ampliar esse debate, né, da possibilidade da volta das ordinárias às terças-feiras, apenas como forma de contribuir aí nesse debate. Muito obrigado. Continua a discussão. Rodrigo. Senhor presidente, volto aqui, quero, de uma forma muito simples, cumprimentar o Cabo Zanola e bem como o professor Leonardo o debate construtivo, que enobrece e enaltece a nossa casa. Muitas das vezes a gente passa por despercebido, ou até mesmo desconsiderado, mas nós provamos, e o professor, juntamente com o Zanola, e com a maestria, e o que eu quero destacar, de Vossa Excelência na presidência dessa casa, que muito nos orgulha. Eu me sinto orgulhoso de ter um presidente como você, pela forma democrática com que conduz os trabalhos e sabe aceitar as colocações dos colegas. Então, ganha a casa, ganha o povo. O Zanola foi muito claro, eu acho que acelerar o projeto de forma muito clara, conforme a gente pode fazer, ganha todo mundo, ganha a sociedade. E é num caso excepcional que pode acontecer isso. Quando o professor levanta a hipótese também, ela enobrece e dá condição para o Zanola poder falar, olha bem, faz bem a gente, muitas das vezes a gente sai daqui meio que sem rumo, mas quando a discussão é inteligente, faz gosto de participar. Eu quero agradecer a vocês dois por essa oportunidade, viu? Sinceramente, eu estou aqui há uns bons anos, e quando a discussão é boa, assim, faz bem para todo mundo, viu? Parabéns aí a vocês, ao presidente que conduziu muito bem, viu, Igor? É isso, nós temos que dar condição de discutir. Nós precisamos falar alto para discutir. Nós podemos falar baixo e discutir. E podemos também construir. E nós estamos observando aqui a construção. Isso é importante. Isso faz bem para todo mundo, em qualquer lugar. Obrigado aí pela oportunidade. Eu voto favorável aí com o Cabo Zanola. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, unanimidade. Gente, o projeto que eu retirei ele de pauta, já sanou a dúvida aqui. No último artigo, ele está revogando essa lei que foi criada por mim e pela vereadora Lívia, que pediu, na época, o prefeito Elvésio. Então, ele foi revogado. Então, o projeto está correto. Ok? Então, na próxima reunião, eu vou colocar ele em pauta. Você não pode reincluir ele? Agora? Nós já estamos aqui mesmo. Você retirou de pauta, reinclui ele. Presidente, só me permite uma questão, presidente. Rodrigo. A gente não deve tirar a autoria. Então, se o projeto versa a mesma coisa, nós devemos respeitar a autoria sua e da vereadora Lívia.
Olha, é constrangedor quando um vereador, um colega apresenta um projeto e a gente sobrepõe. Mas esse projeto não é, Já- não é seu, não. Entendeu? Então, se ele tem Projeto o não é mesmo seu. sentido, entendeu, presidente? Se ele tem o mesmo sentido, eu, na minha opinião, há de respeitar quem são os autores do projeto, porque o senhor é vereadora livre. Entendeu? Presidente, Assim, questão de ordem. só uma Acompanhando questão, uma opinião. o vereador ali. Claro. Você já comparou os dois projetos, são iguais? Eu não comparei ainda. Vocês querem... Eu continuo com ele retirado de pauta porque- e vocês estudam e Senhor voltam para a próxima presidente, reunião. Olha só, eu vou sugerir uma coisa para o senhor. Deixa sem votar hoje aí, leva lá para baixo depois, pede o nosso procurador para comparar os dois projetos. Se tem alguma coisa que altera nesse projeto novo, aí ele volta aqui para casa, manda um aqui para casa, só alterando um artigo do outro e deixa o outro. Entendeu? Não é revogando igual o vereador falou. Rodrigo falou. Igual o Rodrigo falou. Porque, olha só, você trabalhou em cima do projeto, ela trabalhou em cima do projeto. Aí você vai revogar uma lei revoga outra só simplesmente? Não. Então, às vezes é um artigo que ele quer acrescentar, acrescenta um artigo na lei. Ou não pode? Pode, Zanola? Ele não pode só acrescentar um artigo na lei? E para que vai tirar o projeto? Eu acho que é bem prudente, porque, como muito bem falou o vereador Rodrigo, nós temos o objetivo de também preservar aquilo que essa casa já se posicionou, né? Senão amanhã nós não estamos aqui, ó. Houve equívoco. Isso aí vira bagunça. E a gente faz a análise, o jurídico já se prontificou a fazer isso, para saber o que agrega, o que perde. De repente, o projeto que já existe na casa, que não é de conhecimento de ninguém, não foi publicado, e lá também não, talvez seja melhor do que esse que está chegando. Ok, então ele continua retirado. De autoria do vereador professor Leonardo, institui o dia da conscientização sobre a síndrome de Eduardes. Eduardes, como ele fala, né? É isso mesmo, né? No município de São João del Rei, dá outras providências. As comissões, de autoria do vereador Cabo Zanola, dispõe sobre a instalação gratuita de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água pela Copasa, no município de São João del Rei, dá outras providências. As comissões. Só isso. Sem mais nada a tratar. Senhor presidente, a nossa comissão queria dar uma satisfação para a casa a respeito dos testes. Ok. E Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu só vou abrir esse tempinho para vocês fazerem essa apreciação da comissão. Eu vou ter que fechar a reunião, terminar ela, para a gente, se quiser fazer conversar sobre algum assunto de interesse da cidade, vocês podem continuar, eu vou continuar aqui, mas eu tenho que fechar a reunião, porque é reunião extraordinária, ok? Não, mas a Mas semana só passada explica o não foi motivo, assim, Igor. É só reunião extraordinária e ela tem que Porque durar ela uma não hora. tem grande expediente. Mas Eu não vou deixar fazer grande expediente na reunião extraordinária, mas eu fecho a reunião e a gente continua conversando. Ok? Esse é um dos motivos que eu até citei é. para o senhor agora há pouco, para tentar reavaliar essa possibilidade. O formato nosso ele está muito parecido com a ordinária. Mas né? a semana Só o passada não convite foi que assim, não. Houve um erro na semana passada, ô Stefano. Eu sei, mas olha... Pode... Vocês pediram uma explicação, a comissão foi lá, aí a população não pode saber? Não, Na hora de cobrar... Eu estou abrindo esse espaço para você, ô Stefano. Não estou fechando isso. Eu estou fechando para o grande expediente, para outros assuntos, não esse. Entendeu? Pode falar. Beleza? Pode. Bom, semana passada o vereador Zanola cobrou da gente aqui a questão da compra dos testes. Quando foi na quarta-feira, nós fomos lá, eu, o vereador Dudu, o vereador Dr. Zanetti, para saber da Secretaria de Saúde como é que estava o andamento. Aí a moça explicou para a gente, a Gleiciane, lá da Saúde, nos recebeu, a Gleiciane, a Priscila, o Zé Marcos, e depois a Eliane conversou com a gente. E ela explicou que desde o dia 5, desde o dia 6, que quando nós chamamos a Secretaria aqui para reunião junto com o prefeito, dia 6 seria o repasse do dinheiro. Desde o dia 6 que ela estava cotando, fazendo as cotações, e ela nos apresentou algumas cotações que ela tinha feito, que iam de 132, de 124 a 200 e poucos reais. Aí ela ficou sabendo de um consórcio, onde as prefeituras
compraram o teste a R$ 71,00. Aí ela pediu ao Zé Marcos e o prefeito para assinar o pedido de adesão. Se eu esqueci alguma coisa, os dois vereadores que estavam lá comigo pode me corrigir. E mandaram para lá. O comitê lá, os credenciados, aceitaram que a prefeitura de São Del Rey participasse do consórcio. Aí, até ontem, ela estava esperando uma resposta, até hoje ela estava esperando uma resposta da empresa, se a empresa ia entregar os testes a R$ 71,00. A empresa mandou um ofício dizendo que, por questão de logística, não conseguiria entregar os testes. Aí, o que ela fez? Como as empresas que ela cotou ficou sabendo que a gente ia comprar do consórcio a R$ 71,00, uma empresa que ia vender por 142, fez a 109. Aí ela já fez a requisição, até no comecinho de junho, já chega os testes a R$ 109,00. Nós não conseguimos comprar ele a 71, a empresa mandou o ofício, o vereador que quiser, manifesta que agora que a comissão vai dar a cópia de tudo. Da adesão, da explicação da empresa, e ela mandou também aqui, vou ler para os vereadores aqui, ler para a população, pode ser o seu, Dudu, ou até mesmo o doutor Zanetti, ler o protocolo que vai ser usado, como que vai ser aplicado esse teste, em quais as pessoas, porque tá até o protocolo já está na mão dos dois vereadores. Um dos dois quiser ler, entendeu, para eu não falar sozinho? Vale aqui lembrar que a União e o Estado mandaram 1.200 testes através do Ministério. Isso é independente desse que a Câmara mandou para a Secretaria adquirir. Então, 1.200. Já chegou. Ô, Zanetti. Mandou 1.200, mas 1.200 não é com o mesmo protocolo dos nossos que nós estamos comprando, não. Esse 1.200 é para militares, para servidores, entendeu? Ele já vem um protocolo lá, não é? Esse 1.200 não é. O protocolo aquele que nós conversamos, né? Já está um protocolo específico do Ministério. Então, não é daquela forma como a gente queria para a população de uma maneira geral, não. Dos que estão. Tá? Esse aqui é o protocolo que vai ser instituído pela Comissão de Saúde da Prefeitura. Considerando 19 de maio de 2020, diretrizes da testagem rápida. Considerando a disponibilidade dos testes rápidos para a condução dos casos suspeitos de Covid-19, informamos os seguintes critérios. Os testes têm como população-alvo indivíduos que apresentem sintoma gripal, ou seja, apresentando quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, admitindo que idosos eventualmente não apresentem febre, mas podem ter a concomitância de outros sinais de agravamento, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência, acompanhado de tosse ou de dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. As populações alvos para a triagem do teste rápido. Primeiro, profissionais de saúde em atividade e atenção primária de saúde, hospitais, pronto-socorros e unidade de pronto atendimento, UPA. Profissionais de segurança pública em atividade. Indivíduo com diagnóstico de síndrome gripal que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade. Indivíduos com 60 anos ou mais com sintomas e que receberam o diagnóstico. Pacientes sintomáticos há mais de 8 dias, sendo critério febre mensurada e referida, mais tosse ou dor de garganta e outros sintomas. Pacientes com endereço de residência fixa em São João del Rei e distritos. Poderão ser testados pacientes para fins de investigação epidemiológica e levantamentos com embasamento sobre assintomáticos, bem como amostragem de assintomáticos em domicílio ou em ambientes de grandes circulações. Esta proposta somente será conduzida após avaliação da proposta pelo comitê e pela vigilância epidemiológica. O critério de testagem inclui como obrigatoriedade seguir os protocolos de notificação com formulários assinados pelo médico da unidade e ou enfermeiro e lançado nos dados do Formus. Considerando a possibilidade de falso negativo, fica registrado que o paciente somente poderá ser liberado da quarentena pelo médico ou equipe do CIES.
Os gerentes serão responsáveis em monitorar e acompanhar o cumprimento dos critérios estabelecidos. Vale ressaltar que, desde o momento que o paciente é classificado como sintomático, este deve ser isolado, bem como seus contatos, cabendo a cada equipe avaliar o contexto e classificar esses contatos a fim de evitar a dispersão do vírus. Serão disponibilizados kits para as unidades de saúde, UPA e SEM. Todos deverão comprovar o uso dos kits com relação de pacientes testados e respectivos resultados. Esse então é o protocolo da Comissão de Saúde do município. Eu só queria... Posso? Eu só queria completar, porque a nossa grande preocupação, e que nós externamos a eles, que era uma preocupação da Câmara, era em função dos testes para que a população não ficasse desassistida. E foi passado a explicação, né, para nós que com esses testes que chegaram que vieram, né, do governo federal, esses 1.200 testes, eles já estão sendo usados, e até concluir esse processo de compra com o recurso que foi repassado pela Câmara, né, esses testes vão dar conta de estar testando e atendendo a população. A diferença em relação a esse protocolo, porque o protocolo que veio, esse protocolo que veio para os 1.200 testes chegaram, ele é do Estado, só que o protocolo foi enviado pelo Estado, que esses testes também que chegaram têm o grande objetivo de testar aquelas pessoas também que estão na ponta, né? Além da população geral, né, os casos sintomáticos, né, os casos com sintomas. E ele tem esse objetivo dos profissionais que estarem na ponta para ter uma testagem rápida. Ele é um teste rápido, que fica pronto em 15 minutos, né, só que pelo protocolo, só a partir mais ou menos do 8º dia, né, que pelo protocolo as pessoas devem testar, né. Então, é bom destacar isso também, né, que não adianta todo mundo correr para fazer teste, que não adianta, porque pode dar um falso negativo. Então, por isso que existe um protocolo para isso. Então, esses 1.200 já estão sendo utilizados e está sendo feito esse processo de compra para que seja comprado aí, pelos números que eles passaram para nós, a gente acredita que deve ser comprado mais em torno de entre 800 e 900 testes, né, além desses 1.200. Houve também há uma questão técnica também, porque em função da pandemia apareceram vários testes no mercado, né, e nem todos estão regulamentados, né, e regularizados de acordo com as normas da Anvisa. Então houve também uma mobilização, né, da Secretaria nesse sentido, para que fosse esclarecido algumas questões técnicas também, para que fosse feita a compra dos testes. O vereador Gilberto, aos vereadores aí que estão conversando aí, deixa eu explicar um negócio para vocês aqui, porque nós somos vereadores e a gente vai começar a ser procurado na hora que esse teste chegar. Para deixar bem claro o seguinte, só vai ser testado aquele paciente que já tenha sido feito um acompanhamento no mínimo de 8 dias pela equipe da saúde, certo? Aí, até no 8º dia, se ele continuar mantendo os mesmos sintomas, aí ele vai ser testado. Porque senão, na hora que chegar o teste, o pessoal vai começar a procurar a gente, se vocês não prestarem bem atenção, como vai ser utilizado isso, a gente pode dar uma informação errada e acabar arrumando uma confusão perante a população de informação, e até mesmo falar assim, a gente não sabia. Não, nós estamos sabendo. Para você ser testado, você tem que ter um acompanhamento já de 8 dias no mínimo. Tá entendendo? Ô Gentor, você que mora na zona rural, é bom você levar essa informação para o seu povo lá. Entendeu? Estou te falando, porque depois vai vir ficar falando para a gente que a gente não dá satisfação. 8 dias de acompanhamento, no mínimo, para poder ser testado. Não adianta chegar e falar assim, eu estou com Covid. Não está.
Você primeiro tem que tá sendo acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. E isso é uma coisa que nós temos que bater bem nessa tecla. E aí, se depois de 8 dias, eles entenderem que você está sintomático, aí eles pegam e te fazem o teste em você. Olha só que isso aí é uma coisa muito séria. Porque senão, Zanola, o pessoal vai começar a fazer fila na porta da secretaria querendo fazer teste. Entendeu? E não é assim. Pode falar, Dona. Realmente, o vereador Stefani, porque hoje a gente está passando por uma situação que 90% da população vai sentir gripe normal, né? Que é uma dor de garganta, uma dor de cabeça, uma coriza, e pode achar que está com Covid. Porque a gente anda na rua, tem muitas pessoas. Hoje, Stefani, a gente tendo essa informação que vocês estão passando para a gente, é muito importante porque a maioria das pessoas perguntam para a gente, mas qual que seria os sintomas hoje Teria quase o mesmo sintoma de uma gripe comum. Você espiou? Então, assim, todo mundo vai achar assim, hoje a gente estamos com os testes rápidos, eu vou fazer. Então, a gente tem que ter ciência do que vamos passar também, né, para a população lá fora, que, infelizmente, não vão ter o que a gente está tendo aqui hoje, que é essa informação. Mas, Stefani, oi. Mas a Secretaria de Saúde também ela vai soltar uma nota com critérios sobre isso, não vai? Vai, mas acontece que porque quando aí você não explica... tem que questionar. Quando você escreve lá no papel, quando você lê aqui, é uma coisa. Agora, quando quem leu, entendeu e passou, é muito mais fácil, porque a população vai lá. Então, quer dizer, peraí, eu tenho que ficar em observação por 8 dias, já estão sabendo. Que eu tenho que eu estou sendo observado por 8 dias, não melhora os meus sintomas, então, aí sim, a secretaria vai lá e faz você. Por quê? Você imagina só se ela for fazer teste todo mundo, né, Gilberto? 100 mil testes não dá, entendeu? E nós gostamos da nossa visita lá, viu, presidente, viu, Zanola? A nossa visita foi muito, mas muito proveitosa mesmo, que lá a gente viu que, além da defesa que nós fizemos aqui, a Gleiciane, Eliene, Priscila, o secretário e até mesmo o prefeito, estão preocupados em não fazer um mau uso do dinheiro público. Você vê que a Gleiciane está debruçada nesse teste desde o dia 5, desde o dia 6, perdão, desde o dia 6. E ela está lá agora, que ela tem ela tinha até as 17 horas para acabar de fazer a ordem de compra. E foi muito proveitosa a nossa visita lá, foi explicativa, essa questão foi muito importante porque a gente perguntou, porque a gente sabe que nós somos vereadores igual vocês também, então a gente sabia que alguém, quando falasse, a Câmara deu 1.000 testes, falta 9.000 para 1.000 testes, entendeu? Aí a porta do nosso gabinete, a rua, do nosso telefone ia começar, eu acho que eu estou com Covid, como é que eu faço para poder, entendeu? Não, primeiro você procura o posto de saúde, você procura o 100, entendeu? E fala, eu estou gripado, eu estou com dor de cabeça, os sintomas, né? Aí sim, aí você vai ser testado. Agora, presidente, eu queria pedir autorização ao senhor e agradecer de coração os funcionários da saúde, que eles estão de parabéns, porque olha a economia que eles fizeram do nosso dinheiro. Zanola, ia comprar 500 e poucos testes, vai dar quase 1.000. 918 testes. 918 testes. Aí ela fez uma coisa para 2.000 testes. Aí, senhor presidente, aí é o seguinte, ela fez uma cotação para 2.000 testes nessa empresa que fez a R$109. Aí, cabia a gente, se a gente tiver mais alguma economia, entendeu? Já que nós estamos tão preocupados com o teste, às vezes se a gente tiver alguma economia, conversar com o prefeito, não economizar mais um cadinho aqui, enfia, junta com da coisa, compra 2.000 de uma vez, entendeu? Ela pediu 1.000, mas ela pode pedir 2.000. E o medo maior, sabe o que é, Zanola? Que a empresa que ia fornecer para o consórcio, ela está falando que não está tendo logística para poder trazer esse teste a R$71. Então, por isso que a menina foi e comprou ele a 109. Agora, para terminar, é só um ofício que o prefeito pediu para ler aqui, que ele passou lá para os agentes das endemias. São João del Rei, 19 de maio de 2020. Por ordem do prefeito municipal, o senhor prefeito Nivaldo José de Andrade, preocupado com a situação dos agentes de combate a endemias, perante o risco em saúde pública causado pela pandemia do novo coronavírus, fica estipulado e autorizado o horário de trabalho de 7 às 13 horas para os agentes de campo a partir do dia 20 de 5 de 2020, quarta-feira, que é amanhã. Desde já agradecemos ao senhor prefeito e tal, viu? O prefeito autorizou o pessoal, os agentes, a trabalhar até 1h da tarde, que foi uma reivindicação de vários vereadores aqui, acho que quase todos, porque eles procuram todo mundo, né? E eu também fui procurado. Acho que o Dodu foi procurado, o Dondô, todo mundo. Acho que falou que é vereadores, opa, vem cá, me ajuda aí, porque a gente está trabalhando
dobrado, porque o serviço dele está sendo dobrado, ó. Na Caixa Econômica ali, nas barreiras sanitárias, fazendo o trabalho da dengue. Então, assim, mais que merecido, mais que reconhecido. Eu acho que, se você quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, a gente está bem informado, porque nós ficamos um tempão lá, nós ficamos lá umas 3h30, 4 horas. Só uma pergunta, posso? Serão todos de 7 às 13, não haverá uma escala? Alguns Não, de vai 7 ser às todos, 13, dos agentes? De 7 às 13. Mas Tá aqui, todos você ao quiser mesmo estudar tempo, não é isso? Não vai Aham. haver uma escala, por exemplo, à tarde, então, não vai ter nenhum fundo à tarde trabalhando. Não, todo mundo de 7 a 1 da tarde. Tá aqui, tá no ofício, que se você quiser Sim, te passar. só tentando imaginar o que seria realmente o ideal, né? Seriam todos num determinado horário ou a escala onde, por exemplo, fez todos. metade num horário e metade no outro. Porque a parte da manhã acho que é pior. Aí a gente já Quer não falar sabe. alguma coisa? Stefano, só contribuir. Chegou aqui agora esse ofício. Só contribuir com essa discussão, né? A gente até teve aquele dia lá na secretaria e eu até te passei por um PA e vi a situação. O que acontece? Como eles estão na linha de frente, né, na linha de frente, muitas vezes eles saem, por exemplo, vai para a barreira sanitária, vai para a rodoviária, vai fazer mutirão, né? Também está passando nos bairros, fazendo mutirão e tudo mais. Muitas vezes eles chegam, por exemplo, chega uma hora lá no posto de apoio deles e eles não têm como nem... às vezes tem que ficar ali em condições, não tem como fazer uma higienização, né? Tomar um banho, ou então isso é até para resguardar também a saúde deles, né? Porque, e neste momento a gente tem que reconhecer que eles estão realmente na linha de frente, né? Os agentes da dengue, por exemplo, os mutirões que eles estão fazendo, né? Eles chegam, às vezes, todos sujos lá no ponto de apoio, né? Então não tem nem condições ali deles estarem fazendo essa higienização, ainda mais tendo que tomar esses cuidados hoje em dia. Então, eu acho que a decisão foi acertada, viu, Stefano? Eu acho que a decisão foi acertada do prefeito e da secretaria. Ô, Janaldo, vai falar. Eu fico muito feliz, sabe? Porque quando a Secretaria de Saúde, num momento como esse, acerta, significa que a população está bem assistida. A gente não pode ser refém da maior pandemia do mundo, que se chama burocracia. E aquela reunião que eu fiz aqui, a cobrança, né, falei inclusive com você, foi baseada na conversa com o secretário que não sabia de nada disso. Foi o secretário que me falou, não. Foi ele que me falou. Então, assim, a gente vê que a equipe é muito boa, eu não tenho dúvida disso, não. O que nós não podemos perder é por tempo. Nós já estamos perdendo com tanta coisa. A gente não pode perder por tempo. Sabe por quê? Uma demora na testagem rápida jogaria por terra qualquer investimento feito na testagem rápida. Ela poderia vir tarde demais. Mas hoje, eu fico muito, muito feliz, porque é o seguinte, hoje em São João del Rei, garantido, ele tem no mínimo 3.518 testes já garantidos. 1.200 testes do governo federal, tem 200 testes do governo estadual, que se não chegou já deve estar chegando, 200, estão 1.400. Mais 1.200 testes que foram doados, que vão ser entregues agora pela Bosel, né? Bosel, inclusive, conversei. A Bosel, além dos 1.200 testes, ela está doando 200 óculos de proteção, 360 macacões, né? 25 mil máscaras e não sabe quantos, acho que 10 mil máscaras de uso médico. Olha só, acho que a nossa geração, tenho certeza, a nossa geração não viu e nem vai ver tanta doação do meio empresarial para o poder público. O poder público, ele é o leão do empresário. É imposto tudo enquanto é jeito. O cara já não aguenta mais, e num momento como esse, não adianta. É de forma inteligente. A empresa que faz essa doação não é boazinha, não. Ela é inteligente. Porque se essa economia não for retomada, vai morrer todo mundo. Não tem jeito, não. Então, hoje nós temos aqui 3.518 testes garantidos. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conversei com algumas pessoas, no início de junho, isso vai estar solucionado, esses testes estarão aqui. Eu entrei em contato com a Bioplasma, que é a empresa que ganhou, né, que foi vencedora do pregão eletrônico do Cisalp, que inclusive a Cisver, ela fez adesão de ata. Conversei lá com o responsável, Orlando, conversei lá com o Alex, e eles realmente falaram que não tinham condição.
né? E levei até em consideração a possibilidade de fazer uma compra direta. Eles falaram que não tem problema nenhum, mas não tem para vender, não tem para entregar. Essa que é a questão. Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui o meu agradecimento público à Bosel e às empresas que estão fazendo doações. E eu tenho certeza que nós vamos vencer essa dificuldade. O que nós temos que ver nesse momento é não permitir que a gente entre numa pandemia generalizada aí, causada pela estagnação da economia. Parece que São João do Rei aderiu ao programa do governo de Minas, né, de Minas Consciente, não só São João do Rei, pela matéria que eu vi aqui, Barbacena, eu acho que Lafayette, algumas outras também. Porque é o seguinte, gente, veja bem, quem são os funcionários, os servidores? Vamos falar de funcionários e servidores, vamos falar de pessoas. Quem são as pessoas hoje que estão na linha de frente? Vamos raciocinar. Polícia Militar, bombeiro, os de saúde nem se fala, estão na tropa de choque e estão ali nesse procedimento. Aí nós temos os funcionários de padarias, supermercado, de farmácia, de posto de gasolina, todos eles estão na linha de frente. Cada um com a sua função, mas todos na linha de frente. E aí, inclusive, vou fazer até uma publicação agora fazendo uma pergunta. Ok, nós temos hoje do outro lado aquelas atividades econômicas que não são consideradas essenciais e que os empresários estão desesperados, inclusive com várias demissões, inúmeras demissões, né, Otami? Inúmeras demissões em São João do Rei. É um rastro de destruição até hoje. Eu não estou levando em consideração para frente, não. Até hoje já existe um rastro de destruição. Ok. Como que a sociedade pode ver de um aspecto diferente? Por exemplo, aquele servidor, aquela pessoa que faz parte de uma atividade econômica considerada essencial, ela é privilegiada porque ela garantiu o emprego e seu salário? Ou ela é condenada porque inevitavelmente ela vai ser contaminada e pode morrer com coronavírus? Qual é a visão que a sociedade tem desse quadro? Olha que interessante. Qual é? Porque se você partir do princípio de que todos serão, de todos que estão na linha de frente, e aí eu falo de todos mesmo, aqueles que estão trabalhando e aqueles das atividades econômicas essenciais, todos eles forem contaminados, e óbvio, dependendo, né, nós temos pessoas, eu tenho conhecimento de pessoas que estão no quadro de risco e que estão trabalhando por questão de saúde, mas também questão econômica. Se eles partir do princípio que todos serão contaminados e muitos com possibilidade de morrer, eles estão não trabalhando, eles estão condenados. Agora, se a gente pensar que todos eles são privilegiados, porque por mais que haja uma dificuldade, eles estão com o emprego garantido, o seu salário, aí nós temos que levar em consideração o quê? E entendo que essa segunda é a mais acertada. Ora, porque eles estão se cercando de todos os cuidados, alguns podem ser contaminados? Podem. Mas a grande maioria não vai ser contaminada porque está cercando os cuidados. Então, se a outra parte da população tratar também de se cuidar e de cercar de todos os protocolos de segurança, também pode voltar à sua atividade como essencial e também não vai ser contaminada. O que leva hoje uma decisão que arruína a sociedade é exatamente pensar que a população não vai seguir os protocolos de segurança. Hoje, se nós temos hoje confinamento social, nós temos aí lockdown em tudo enquanto é lugar, é por quê? Porque os governantes sabem, a população ela não se previne, é por isso. Porque se você partir do princípio de que todos terão os mesmos cuidados com que esses que estão na linha de frente, nós podemos retomar sim as nossas atividades. O normal que nós estávamos acostumados há 2 meses atrás, eu creio que tão cedo a gente não vai ver, mas o novo normal, nós temos que nos preparar. Senão nós vamos ficar como pessoas acuadas dentro de casa, sem saber o que está acontecendo. Mas o ponto principal para que a gente possa realmente enfrentar isso, chama-se conhecimento pleno do inimigo em nossa cidade. E não, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho pela Constituição Federal, nesse momento os prefeitos, eles assumem um compromisso maior, uma responsabilidade maior do que o Estado e o governo federal. O Estado existe, o governo federal existe para quê? Para poder surrupiar os nossos impostos. Quem conhece a realidade mesmo é o prefeito. Quem conhece a nossa cidade é o prefeito. Então, muito bem exarado pelo ministro Marco Aurélio de Mello, na sua decisão monocrática e liminar, que concede aos prefeitos mais poderes neste momento. Se o prefeito vai fazer um bom uso, isso é outra coisa. Mas quem conhece a nossa região, quem tem condição de estabelecer uma estratégia, um planejamento de ataque, de enfrentamento a essa pandemia, não é o governo federal, não. O governo federal e o governo estadual, eles estão, sabe onde? Em palácios. Palácio da Alvorada, Palácio do Jaburu,
o Palácio daqui de Minas Gerais, que eu esqueci o nome dele, Palácio Tiradentes. Nós estamos em casa. Os prefeitos, eles têm contato com o povo e eu vejo que é uma grande oportunidade e fico muito feliz em saber que hoje, de forma oficial, São João del Rei tem 3.518. Se a gente conseguir usar isso aqui de uma forma proativa, com responsabilidade de planejamento, nós temos condição de dar a volta por cima e é isso que eu quero e é isso que eu desejo, presidente. Muito obrigado. Inclusive, só para encerrar, nós esquecemos, né, Zanetti, Dudu, né, porque nós estamos no almoxarifado da saúde, com a Mônica, e nós entramos lá, nós vimos o quanto que a secretaria está preparada, está bem equipada. O Zanetti mesmo pode falar, porque ele é o médico aqui da nossa turma, né, da nossa visita no almoxarifado da Secretaria de Saúde. Foi surpreendente mesmo o equipamento, toda a parte de proteção, EPIs, todos eles na Secretaria, está abastecido. Eu digo que hoje a São João está pronto e, assim, tranquilo na questão de receber, nesse sentido, essa disseminação do vírus, ou seja, a comissão está preparada, a secretaria está abastecida. Só complementando a fala aqui do Zanollo, que eu achei bastante contundente, realmente o prefeito, o que me assusta mais é que o prefeito esteja subordinado, sob chicotes sobre o promotor. Então, ele está sem poder agir da forma como que deveria, porque ele é o conhecedor da população. No entanto, o promotor tolhe todas as suas coisas de maneira bastante contínua. Esse é até um protesto que eu falo. Infelizmente, a judicialização em cima do prefeito está sendo muito grande. Presidente, eu acompanho as palavras do Zanollo quando ele diz que a opressão está tão grande em cima, eu falo, em cima do comércio, que se o comércio, se tomar uma decisão de abertura do comércio, o comércio também vai ter vai estar na linha de frente, a mesma precaução que tem a padaria, que tem o posto de gasolina, que tem as que eles falam que é de serviço essencial, entendeu? Eu acho que o comércio todinho está preparado para isso, para abrir e ter as precauções de acordo com os protocolos, entendeu? Não é ficando fechado, mandando o funcionário embora, tendo os impostos para pagar, aluguel para pagar, arriscando alguns comerciantes passar fome, gente. Passar fome. Porque comerciante, quando a gente fala comerciante, tem comerciante que tem uma loja pequenininha, tem 2 empregados, o terceiro, o quarto empregado é ele, é a mulher dele, ou a filha dele, né? Não é verdade? Então eu acho assim, se essa autonomia fizesse valer, porque eu entendo que toda hora você vê no noticiário que é a autonomia do prefeito. Mas chega aqui, tem que cria vários protocolos, várias exigências, para que o prefeito tome uma decisão. E aí, enquanto isso, nós temos amigos, parentes, entendeu? Pessoas que é do nosso convívio social, com as portas fechadas, o desemprego já chega a mais de 5 mil, você falou o número aí? Não, né? Alguém me falou que é mais de 5 mil, é isso? Você não sabe não, né? É mais de 5 mil desempregados, por quê? Única e exclusivamente porque a gente tinha que dar um voto de confiança para eles. Eu acho que tem que dar um voto de confiança, o Ministério Público, todo mundo tinha que dar um voto de confiança para mostrar que o comerciante está preparado também para enfrentar a pandemia, mas não é de porta fechada. Muito obrigado. Eu quero só encerrar a reunião, quero parabenizar a Comissão de Saúde pelo enaltecer também o trabalho que vocês vêm desenvolvendo à frente da nossa saúde aqui no município de São João del Rei. Parabéns. Antes de eu vou só encerrar a reunião, eu vou entrar em outro assunto. Eu peço a atenção dos vereadores, bonitinho. Em nome de Deus, dou por encerrada essa reunião. E quero aqui levantar um assunto que está me gerando uma preocupação muito grande. Eu acredito que os senhores vereadores também já estejam sabendo desse assunto da presidente. A presidente hoje, ela está com salários atrasados há cerca de quase 3 meses, se eu não me engano. Várias pessoas me ligando. E por se tratar de transporte público, a prefeitura tem que entrar nesse assunto para poder sentar e ver o que está acontecendo. A gente sabe que o motivo é econômico, pandemia. Mas 3 meses sem resolver o problema salarial dos funcionários, sendo que existe vários programas aí que o governo federal já se propôs a ajudar todos os empresários.
Então, por que a aviação presidente aqui em São João del Rei não entrou nesses programas do governo federal? Então, gente, é um assunto importante. Tem pais de famílias que já estão me ligando, falando que já não tem nada, já não tem o que comer dentro de casa, tem filhos. Então, é uma situação muito preocupante. Eu peço a vocês, acho que você também já recebeu, né, Gilberto? Presidente, da parte, obrigado pela parte. Hoje veio 10 pessoas da empresa presidente atrás de mim e falar que ele dispensou elas e eles não receberam. E os outros que estão trabalhando também não receberam. Está trabalhando e não recebe. Aí eu fui e liguei para o Gustavo. Aí o Gustavo me respondeu, ainda mal criado, ô Stefano. Ele é assim mesmo. Ele me respondeu mal criado falando que nós temos que ajudar eles, que o prefeito tem que ajudar eles, para ajudar a pagar, Dondô, arrumar um jeito de repassar dinheiro para a empresa, para ajudar a pagar o salário deles. Porque ele só tem 5 ônibus circulando dentro da nossa cidade e que, senão, ele vai ter que parar o transporte. A única coisa que eu respondi para ele, que não é para ele esquecer, que o prefeito Nivaldo está sancionando para eles, por decreto, em 6 meses. E estendeu de 2012 ou 2010, sem licitação dentro da nossa cidade. Eu só mandei esse recado para ele, que é para ele prestar bem atenção na hora que ele querer julgar a Câmara e que ele querer julgar a Prefeitura. E aí eu pergunto, dentro desse tempo tudo, vamos avaliar o tempo tudo que a presidente tem dentro de São João del Rei, com as outras empresas que ela tem, Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, tudo isso. Ela não tem dinheiro para pagar os funcionários dentro da nossa cidade? Então, assim, presidente, eu fiquei chocado pelas palavras, Stefano, porque você sabe que ele é mal criado. Isso é educação. Eu fiquei chocado, Dondô, de ele falar que nós temos que arrumar um jeito de ajudar a pagar. Ué, nós não, ué. A empresa dele é rica e milionária. Eu não tenho empresa. Eu simplesmente, nós fomos eleitos para legislar e fiscalizar. E agora, ele falou uma coisa dessa. É dele, né, Gilberto? Então, né, ô Stefano? Ele não é gerente, ele é dono. Ele é dono. Então, assim, será que mesmo com 5 ônibus, ele não consegue circular e pagar os que estão trabalhando? Os que estão trabalhando. Então, assim, presidente, eu deixo a minha fala aqui com meu repúdio pelas palavras dele que ele falou. Isso aí choca muita gente, ouvir isso de um dono da empresa, presidente, dentro da nossa cidade. E deixa a parte aqui que o Dondon está pedindo, presidente, se o senhor puder deixar para ele manifestar. E eu acho isso aí, é bom para todos os vereadores aqui, manifestar sobre a empresa, porque acho que é na faixa de 300 pais de família que está aí esperando o pagamento há 2 meses. Lá vai para o 3º. Presidente, se o decreto foi assinado no dia 21 de março, pelo município, se tem 3 meses que ele não está pagando, então não é culpa da pandemia, não é? Então já vem antes, já vem anterior. Aí ele quer que o município pague a dívida que é dele. Aí fica fácil. Aí qualquer empresa que vier de fora de São João e colocar a empresa dentro de São João, Danola, o município vai parar onde? Se todas as empresas que caem aqui em São João, os funcionários de São João não recebem, eles pegam o dinheiro do município e levam embora, aí agora quer cobrar a conta nossa. Essa conta é deles, aí. Os funcionários, eu tenho amigos lá, o doutor Marcelo está ali, ô Stefano, que não me deixa mentir, que tem 3 meses que não recebe 1 centavo. O rapaz está desesperado, lá, o funcionário da presidente, está desesperado sem saber o que vai fazer. Aí o Gilberto agora vem com a notícia que ele quer que o município pague a dívida dele. Então fica fácil, é bom ele montar empresa para mim também. Diante desse assunto muito importante, acho que a Câmara não deve se furtar desse tentar resolver, solucionar, até porque a gente está tratando, como já bem disse, transporte público. E quem rege transporte público em São João del Rei é a Prefeitura. Então, eu sugiro aqui que a gente possa montar uma comissão para que a gente possa acompanhar isso mais de perto e tentar buscar, junto com a empresa e a Prefeitura, uma solução de imediato. Isso é para ontem, porque a comida, as panelas estão vazias na casa dos funcionários, os funcionários já não sabem onde tirar dinheiro para pagar isso, pagar aquilo, fora o que não dá para pagar está lá, de pendurado, sem nenhuma perspectiva que o funcionário tem para poder quitar suas contas. Então, isso é muito importante. Nós, vereadores,
acho que poderíamos montar sair com uma comissão daqui para poder acompanhar isso de perto e tentar solucionar esse problema o mais rápido possível. Zanó, depois do Dudu. Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por ter levantado tão importante assunto nesse momento, né? E, na verdade, esse assunto ele já vem aí assombrando a cidade de São João do Rei há muito tempo, né? A gente não pode realmente, presidente, levar um desaforo desse para casa, né? Imagina se todas as empresas agora batessem na porta do poder público para falar: precisamos que vocês paguem os nossos funcionários. Nós temos que levar em consideração que a empresa presidente já vem prestando um desserviço para nós há muito tempo, com problema na qualidade de prestação de serviço, com problema no número de linhas, atraso nas linhas. Olha quantas e quantas vezes nós debatemos isso aqui, né, nesse plenário, quantos ofícios nós já enviamos e nenhuma solução é dada. E ainda falando que está fazendo favor para nós, porque eu já cansei de ouvir isso, porque na verdade não tem uma empresa hoje habilitada para São João do Rei. É importante ressaltar, senhor presidente, que essa empresa realmente é uma empresa grande, muito bem abordada pelo vereador Dondô. Hoje nós temos muitos empresários covardes que aproveitam essa onda da pandemia para justificar aí um regresso, para justificar aí uma incompetência administrativa e de gestão, né, vinculada aí a anos pretéritos, como se a pandemia, né, pegasse uma empresa grande dessa e antes mesmo dela iniciar, ele deve estar acompanhando a Bolsa de Valores, né, porque já começou a dar início lá atrás. Antes mesmo dela iniciar, já coloca a culpa de uma forma covarde, numa pandemia que ao menos não tinha começado. Então, senhor presidente, eu quero dizer que o senhor tem o meu apoio incondicional nisso aí, né? Hoje nós temos muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas aqui de São João do Rei que dependem exclusivamente do transporte público e que estão numa situação difícil, porque é o seguinte: nós temos inúmeras pessoas que estão trabalhando ainda nas empresas que são consideradas de atividade essencial. E por tal razão, elas não têm condições de ir. Então tem gente indo a pé, gente indo de bicicleta. Então esse transporte público é extremamente importante para esse momento e na nossa retomada da economia vai fazer muita diferença para nós, mas tem que ser com qualidade, respeitando aí a dignidade do povo são-joanense. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também recebi essa denúncia hoje, mais uma da presidente. É importante destacar aí que há vários anos, realmente, a presidente tem prestado já, né, um serviço precário na cidade e um serviço bem que levanta vários questionamentos. E agora, para fechar essa questão de não pagar os funcionários. Ainda mais nesse momento de pandemia, os funcionários estão na linha de frente, né? Eu fui informado que 127 funcionários, eles foram, a presidente aderiu, né, a um programa do governo federal e aí afastou 127, né, funcionários através desse programa, segundo as denúncias que eu recebi, e que os demais estão na linha de frente. E já vai inteirar aí o terceiro mês sem salário. Né? É um absurdo uma situação dessa. Realmente a gente não pode aceitar e queria, muito importante você trazer isso, né, à tona também e que a Câmara tome, né, uma posição conjunta em relação a isso. Acho que nós devemos acompanhar, sim, é urgente e para que a gente possa resguardar, né, e dar força para esses trabalhadores, né, que em meio a tantos desafios dessa situação ainda tem que lidar com falta de salário, né, lamentável uma situação dessa, né. Eu dei uma olhada aqui, nós não temos formada a comissão de transporte, mas a gente tem uma que trata, que rege sobre administração pública, que é a comissão de administração pública. Então, eu gostaria que a Comissão de Administração Pública acompanhasse esse caso de perto. O presidente é o Gilberto, quem que é? O Rodrigo. E outros vereadores que queiram também. Gilberto, Rodrigo, Geraldo e... Gilberto, Rodrigo e Geraldo. E todos os vereadores que queiram acompanhar, eu também vou estar acompanhando a comissão. Geraldo. Senhor presidente,
Claro que eu também recebi esse repúdio aí da presidente. O pessoal fica reclamando, e não é só o pagamento, não tem ônibus circulando na hora que o pessoal precisa. Por isso que está o excesso de carro aqui no centro, que tem pessoas para vir e não tem o horário certo. Médico, tem que fazer o exame laboratório, não tem. Na colônia não está tendo o horário certo, eles não cumprem com os horários. E agora, com o salário, claro que é muito grave. Eu só quero perguntar ao vereador Stefânio, já passou, mas eu preciso saber, Stefânio, que até o pessoal me pedindo aqui nas redes sociais, que está nos assistindo aqui pelo Facebook. Os horários das agentes de saúde, da pandemia, é até 13 horas, não é isso? É o posto de saúde que vai ficar aberto? Não, não é posto de saúde, não. São os agentes da dengue, E da saúde, do PSF? Não, isso é normal, hein? Esse não, esse vai trabalhar... Só o da dengue? É. Só endemias mesmo, né? É porque eu estava preocupado aqui, o pessoal perguntando, porque como ia ficar após as 13 horas. Aqui, ó. Agentes de combate a endemias. Só o pessoal. Agora, não seria legal também fazer com o pessoal deles lá, um rodízio? O pessoal das agentes de saúde? Aí teria que... É porque eles mesmos falam que tem setores, outros postos, uns estão fazendo rodízio, a colônia não está. E eles ficam lá pela manhã e à tarde. Claro que eles não entram na casa, mas está... Só faz o requerimento para a comissão, que a gente vai lá e tenta conversar lá, ou se o senhor quiser ir com a gente também. Tá ok, eu vou nós vamos lá amanhã fazer 10 esse horas da manhã, requerimento para a gente estar fazendo isso aí mesmo, tá? Os agentes de saúde são Tranquilo. bastante, eles estão... Tranquilo. Beleza. Em nome de Deus, tudo certinho? Em nome de Deus, dou por encerrada a reunião. Uma boa noite a todos. Obrigado.